guys, Big Frog in the house one more time. Nesse vídeo eu vou falar para você 5 erros que não te deixam ser fluente em inglês. Do you wanna learn English? Stick with me and let's go for it. So let's get down to business. Erro número 1, number 1. O erro número 1 é o medo de errar. A gente não pode ter medo de errar. Tem gente que pensa assim: eu só vou começar a falar quando eu souber a ler, escrever, souber todas as regras gramaticais. Eu só vou falar quando eu tiver certeza. Are you crazy? Are you crazy? Não pode fazer assim, tá errado. Você tem que construir a sua habilidade da fala junto com as demais habilidades, da escrita, da leitura, do listening. Então, você tem que abandonar isso. Tá muito junto esse medo de errar com a timidez, com o medo de falar perto de alguém que saiba, por exemplo, até o professor. Às vezes a pessoa fala, eu não vou falar porque o professor vai me corrigir, ou uma pessoa que é nativo da língua, né? Então, assim, você não pode ter medo de errar. Você tem que pensar que você tem que construir a sua habilidade da fala desde o começo, como se fosse uma criança quando aprende a falar, ok? Vamos lá agora para o erro número 2. Bem, a número 2 é a seguinte: tem gente que sempre quer traduzir tudo e comparar com o português. Vai dar errado. No, it's not gonna work that way. No, it's not gonna work that way. Então, olha, podemos usar a nossa língua mãe como uma referência para aprender e traduzir em algumas situações? Podemos sim. Inclusive tem algumas que é até bom a gente fazer isso. Só que em muitos casos, um bloqueio que muita gente coloca é pensando que o inglês foi criado com base no português. É como se fosse assim, por exemplo, na frase Where is she from? Aí a gente fala assim, ué, por que o from vem lá no final se ele deveria ser no começo da frase? A gente pensa assim, ué, deveria por quê? Porque a pessoa está pensando em português. Então é importante você entender o inglês como uma parte da cultura e a maneira que eles falam. Você tem que entender, bom, é assim que eles falam. Eles não falam baseado na nossa língua. Então quando você conseguir internalizar isso da maneira que eles falam, isso vai te dar assim, um salto muito grande, porque você vai conseguir desconectar, fazer essas traduções de todas as frases. Eu falo muito com os alunos o seguinte, olha, imagina que você está fazendo uma legenda de um filme. A pessoa falou aquela frase em inglês, como você falaria isso em português? Em muitos casos não é a tradução literal, é a maneira com que a gente fala. Então a gente tem que parar de querer traduzir exatamente tudo e comparar com o nosso idioma, com o português, e falar assim, não, por que eles falam assim se a gente fala de outro jeito? O que você tem que entender? Olha, nós falamos assim, só que eles usam uma referência que é dessa maneira, que não é igual à nossa. E você tem que aceitar, porque aceita que dói menos. Number 3. Galera, o terceiro erro muito comum é a falta de prioridade. Não adianta, você não vai conseguir ser fluente se você não priorizar o estudo do idioma. Yeah, I don't want to do that. Yeah, I don't want to do that. Veja só, muita gente trabalha aí 8, 9 horas por dia, durante o dia, faz faculdade à noite, quer colocar o inglês no meio dessa rotina, só que só consegue tempo para estudar, por exemplo, no dia da aula, digamos que estuda 2 horas por semana, como aula presencial ou online, e não consegue fazer as atividades, os homework, não consegue fazer os listening, os writing, tudo que tem que fazer em casa, e só estuda aquelas 2 horas que a pessoa está lá na aula. Não vai dar certo. Você tem que colocar o inglês como uma prioridade e fazer um estudo diário. Você tem que estudar todo dia, nem que seja 15, 20 minutos. É essa regularidade que vai criar em você confiança e você vai ir evoluindo com o passar do tempo. Você não pode pensar que você estudando 2 horas por semana, em um ano você vai estar falando inglês, porque você não vai. Então veja bem, coloque inglês como uma prioridade. Quando o inglês for uma prioridade para você, você estudar inglês todos os dias, você pode ter certeza que a sua evolução vai ser enorme e esse é mais um passo para você conseguir ser fluente. Vamos lá agora falar do erro número 4, number 4. Número 4, a gente costuma falar uma expressão assim, no input, no output. Please listen to me. I'm sorry.
Please listen to me for a second. O que seria? Se você não escuta, você não fala. Então, se você não escutar coisas em inglês, você não vai ser um bom falante em inglês. Tem gente que domina bem as habilidades de leitura e escrita, só que tem dificuldade na fala. Esse é um dos maiores erros. Você tem que colocar inglês no seu dia a dia, assistir filmes e séries em inglês, escutar muita música em inglês, escutar podcast, escutar rádios em inglês. Você tem que fazer isso e fazer isso com frequência. Não pode ser uma vez no mês. No input, no output. Então você tem que lembrar, você precisa escutar muita gente falando inglês para você conseguir falar. E a minha dica aí já vai, a melhor maneira é escutando música. Todas as dicas são válidas, assistir filme, assistir série, podcast, rádio, etc. Só que a maneira mais ativa, na minha opinião, é escutando música, escutando e cantando junto. Aí você está tendo o input e está tendo o output, está praticando. Então se liga, no input, no output. Tem que escutar tudo que você puder em inglês e você vai melhorar a sua fala. Mais um passo para você ser fluente. Vamos agora para o erro número 5, number 5. Vamos lá, no erro número 5. É um erro que está acontecendo muito e isso tem muito a ver agora com a internet, gente. Buscar por formas milagrosas. Isso não vai acontecer. Se você vê um anúncio assim, falando, destrave seu inglês, inglês em 3 meses, fique fluente em 90 dias, fique fluente em 6 meses, fique fluente ainda esse ano, está faltando 2 meses para acabar o ano. Inglês em 48 horas, estudando 15, 20 minutos por dia. It's magic time! It's magic time! Não vai funcionar. Aí muita gente vem falando, vem te dando essas promessas, só que o que acontece? Depois que você estuda esses 3 meses, por exemplo, eu acho que vai piorar a sua condição, porque você não vai ser fluente e aí você vai pensar que o problema está em você. E normalmente nesse anúncio, essas propagandas, vem falando com letrinhas pequenininhas lá embaixo, falando assim: o desenvolvimento ele é individual, o desenvolvimento varia de pessoa para pessoa. Ou seja, vai chegar no final do curso, você não vai estar fluente e vai falar, bom, a culpa é sua, é porque você não fez o que eu falei, é porque você é incapaz. Mas eu te digo, não busque por fórmulas milagrosas. Aprender um novo idioma demanda um certo tempo. É lógico que com 3, 6 meses, 1 ano, dedicando muito, você pode sim evoluir muito e falar muito bem. Mas não tem como você sair do zero à fluência em 3 meses. Então tem gente que está desesperado, porque está precisando aprender inglês para uma nova oportunidade de emprego, alguma coisa nesse sentido, e procura por essas fórmulas milagrosas. Destrave seu inglês. Seu inglês não é PlayStation ou Xbox, que vai alguém lá e vai virar uma chavinha e você vai sair falando. Não é assim. A gente tem que construir. O nosso inglês é construído e com o passar do tempo você vai ganhando confiança e aí sim você vai falando mais um pouquinho, ganhando mais confiança, vendo que você está aprendendo e isso vai te levar à fluência. Agora você procurar por fórmulas milagrosas vai te atrapalhar, vai te frustrar e você vai achar que o problema está em você, só que não é. Bom, então esses são os 5 maiores erros que não deixam as pessoas serem fluentes. Se você não cometer esses erros, você pode ter certeza que você está trilhando o seu caminho para a fluência. Não acredite em fórmulas milagrosas, estude todo dia, coloque o inglês no seu dia a dia, faça um mergulho, uma imersão no idioma, que assim você vai atingir a fluência que é sonhada por tantas pessoas. So this is it for today, guys. Thank you for watching. Remember to hit the like button, subscribe to my channel, leave your comments down below, follow me on Instagram at bigfrog.english. Learn English and see a new world. Bye!